Bora, meus queridos, professor Daniel, canal Explica aí. Vamos que vamos? Não se esquece de se inscrever, curtir e comentar, tá bom? Gente, a crescente facilidade para a aquisição de aerogeradores e painéis fotovoltaicos tem permitido que unidades consumidoras, ou seja, casas, tenham suas próprias unidades microgeradoras de energia. A integração das unidades microgeradoras à rede pública de distribuição pode beneficiar tanto as unidades consumidoras quanto as concessionárias de fornecimento. Conforme o fluxograma, quando as unidades microgeradoras não geram energia suficiente para a unidade consumidora, a rede de distribuição supre a diferença. Quando a unidade microgeradora gera um excedente de energia, esse excedente poderá ser entregue à concessionária em troca de crédito. Então, a questão trata aí de uma via de mão dupla, né, em que você produz energia a partir de uma produção ou fotovoltaica, que a gente vai chamar de energia solar, ou com aerogeradores, que seria um tipo de energia eólica. Beleza? Então, você tem essas duas possibilidades. Aquilo que você produz, caso não seja o suficiente, a rede pública vai te dar para você manter a sua casa em funcionamento. E caso você produza a mais do que o que você precisa para usar, esse excedente pode ser entregue à concessionária e você vai ganhar aí uma bonificação, né? Um desconto, um crédito junto à empresa, tá bom? Então, aqui eu tenho unidade microgeradora eólica ou fotovoltaica, que a gente sabe que vai trabalhar com energia solar ou eólica, o vento. Tem um quadro de energia e medidor, né? Ele produz energia. Uma parte vai para casa, uma parte vai ou volta da rede pública, tá bom? Para os fios de transmissão. A vantagem técnica que as unidades microgeradoras proporcionam para as concessionárias da rede pública. A vantagem técnica que as unidades microgeradoras proporcionam para as concessionárias da rede pública é item A, redução das perdas energéticas provenientes do transporte de longa distância. Pessoal, quando você usa a segunda lei de Ohm, R igual a ρ vezes L sobre A, quanto maior o comprimento, maior a resistência. Beleza? Lembrando que aqui, na segunda lei de Ohm, repara só, esse A é a área de secção, né? É a grossura do fio, que é em metros quadrados. O L é o comprimento do fio. Quanto maior o comprimento, que é dado em metros, maior vai ser a resistência, que eu vou chamar de R. Resistência é uma grandeza oposta à passagem de corrente elétrica. E o que é que acontece quando eu aumento a resistência? Eu tenho uma redução da corrente elétrica. Tenho menos corrente circulando, menos carga circulando. Então, quanto maior o fio, mais comprido foi esse fio, menos corrente vai passar. E essa letrinha diferente é o ρ, a gente vai chamar de resistividade, que é uma grandeza própria de cada tipo de material. Então, quando você tem uma distância muito grande a ser coberta, o que vai acontecer é que você vai ter que usar um fio muito grande. Então, você vai ter uma alta resistência e você vai ter uma passagem menor de corrente. Beleza? Então, quando você vai distribuindo essas fontes de energia em partes menores, ou seja, a produção fica concentrada em uma parte, depois em outra, em partes menores, são as microgeradoras, você vai quebrando essa taxa de produção, então você reduz as perdas energéticas provenientes do transporte de longa distância? Sim, você está fazendo essa redução. Então, o item A já é um item muito importante para a gente considerar. Não vou dizer ainda que é o gabarito, porque eu não fiz ainda a leitura dos outros, mas provavelmente será. Item B, sincronização dos picos de produção das microgeradoras com o pico de demanda da rede pública. Gente, em momento nenhum foi falado no texto que a microgeradora, a casa, deveria estar em uma mesma produção contínua igual à rede pública. Então, esse item está equivocado? Está errado. Por quê, professor? Porque não foi falado no texto
que existia essa sincronização. Não é dito no texto, então não é uma informação verdadeira. Item C. Diminuição da necessidade da rede pública no caso de todas as unidades consumidoras optarem pela microgeração. Em momento nenhum isso é falado no texto. É dito no texto que pode acontecer um excedente e que esse excedente poderá, não é deverá, é poderá. Atento aos verbos. Então, aqui a gente considera que também está errado. Item C também está errado. Tá bom? O erro vai estar aqui em caso de todas as unidades consumidoras optarem pela microgeração. Não há essa necessidade aqui, não. Item D. Intensificação do uso de energia gerada por pequenos termoelétricas próximas às unidades consumidoras. Em momento nenhum foi falado sobre termoelétrica. O foco da questão é microgeradora através do vento ou do sol. Item errado. Item E. Diminuição da dependência da energia gerada em grandes parques eólicos. Em momento nenhum foi falado sobre isso. É dito no texto que há a necessidade, a facilidade agora para que você tenha os aerogeradores e os painéis fotovoltaicos. Consequentemente, você tem uma crescente desse tipo de uso de energia, mas não foi falado sobre diminuição da dependência de energia gerada em grandes parques eólicos. Beleza? Então, gente, oficialmente nosso gabarito, item A, ok? Redução das perdas energéticas provenientes do transporte de longa distância. Para basear isso tecnicamente, a gente usou a segunda lei de Ohm, que é usada para fios condutores, ou seja, a resistência elétrica em fios. Ela aumenta quando eu tenho um crescimento, um aumento do tamanho desse fio, do comprimento dele. Quanto maior o comprimento, maior também a resistência e menos corrente circulará por esse fio. Ok? Professor Daniel, canal Explica aí. Não se esquece de se inscrever, curtir e comentar.